Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. É muito bom ter vocês aqui comigo, dividindo esse momento de estudo, de reflexão, tão gostoso e tão importante para a nossa existência e para a nossa evolução. Lembrando sempre de fazer a leitura de harmonização e uma prece para que possamos estar melhores inseridos nas boas vibrações, que os espíritos desencarnados benfeitores que aqui estão conosco, né, estão tentando nos transmitir, estão tentando nos passar, que nós possamos estar conectados com essas boas vibrações. Bom, quem está acompanhando aí os estudos, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, sabe que nós entramos no vídeo passado, começamos o capítulo 10, que o tema é Bem-aventurados os que são misericordiosos. E esse capítulo fala do perdão, dessa coisa tão fácil, né? Para não dizer o contrário, que é perdoar e ser perdoado. As duas coisas, tudo que envolve o perdão é muito difícil porque nós ainda temos muita mágoa, muito rancor e muito ressentimento. E o estudo passado, que contemplou os itens 1, 2, 3 e 4, ele falou disso, falou da misericórdia ser uma brandura, falou da importância do perdão, falou que o importante é o perdão sincero, que aquele perdão da boca para fora de nada adianta, né? Fez uma apresentação. E agora, no item 5 e 6, ele vai falar da importância da reconciliação. Claro que a reconciliação, ela também passa pelo perdão, porque se eu vou me reconciliar, né, se eu vou fazer as pazes com aquela pessoa que eu briguei, é porque precisa existir o perdão entre essas duas partes que estão brigadas, que pararam de se falar, que tem algum sentimento ruim ali entre elas. Então, ele fala dessa importância pelo seguinte: quem está acompanhando os estudos, ou quem não está acompanhando, chegou agora, né? Mas é espírita, sabe da nossa condição de espíritos, sabe que temos vida pregressa e vamos ter ainda várias existências futuras. Quem sabe disso, sabe da nossa preocupação e da nossa autorresponsabilidade com o momento presente, vislumbrando não só o resto dessa encarnação, mas também as outras que virão. E se você já fez algum trabalho que exige, como é que eu vou dizer assim, algum trabalho que se você não fizer, ele vai só aumentando. Você tem que fazer, ele vai acumulando, na verdade. Então vamos supor que hoje eu tenha que produzir 10, eu trabalho com doces. Hoje eu tenho que produzir 10 brigadeiros. Amanhã eu tenho que produzir mais 10. E depois eu tenho que produzir mais 10. Ao final, eu tenho que ter produzido 100 brigadeiros, que eu dividi a fazer 10 cada dia, tá? Para ficar fácil para mim, para eu não me enrolar e deixar os 100 para o último dia. É claro, né, pessoal, que a gente vai fazer uma licença poética aqui. Ah, mas o brigadeiro realmente você não pode fazer 10 a cada dia porque no último dia os primeiros já vão estar ruins. A gente não está falando disso, é só uma coisa hipotética. Você pode pensar em qualquer outra coisa que você precise dividir essa tarefa em dias para não ficar pesado no último, né? Então você vai fazendo. Só que no primeiro dia, que você deveria ter feito 10, você tá com uma preguicinha e fala, ai, vou deixar para amanhã. No segundo dia, você nem tá com preguiça, mas acontece algum problema, a ferramenta que você usa para fazer o brigadeiro quebra, você não consegue. Olha aí, já ficaram 20 acumulados. No terceiro dia, alguém da sua família precisa da sua ajuda e você não consegue ficar em casa para fazer os brigadeiros. E o que vai acontecendo com isso? Essa quantidade
ela vai acumulando. E vai chegar no último dia, isso vai ficar mais pesado, né? Eu falei do brigadeiro, talvez não tenha sido o melhor exemplo, foi uma coisa que me veio, mas a gente vê muito isso com o trabalho da escola, né? Assim, trabalho de faculdade, qualquer trabalho que a gente faça e que a gente precisa ir já desenvolvendo. E aí chega no último dia, ou precisa ir já estudando, chega no último dia, na véspera da prova, a gente quer engolir aquela matéria, como se aquilo fosse entrar por osmose na nossa cabeça, né? Então, o que acontece quando a gente acumula, quando a gente vai deixando para o último dia? Isso vai ficando mais pesado e vai ficando mais difícil. A mesma lógica se aplica para o perdão. É por isso que ele fala aqui no item 5 que se você não entregar o perdão ao juiz, o juiz, não, quando ele fala assim, reconciliai-vos o mais depressa possível com vosso adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que ele, o seu adversário, não vos entregue ao juiz, e o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e ele não sejais metido em prisão. Então, o que ele está falando com isso? Olha como é que vai escalonando. Se você deixa de fazer uma coisa que você pode fazer hoje para amanhã, amanhã você pode não ter as mesmas condições de hoje. Isso vale para os brigadeiros, isso vale para o trabalho da faculdade e vale principalmente para o que a gente está falando aqui agora, que é para a nossa encarnação. Hoje você tem uma condição social, uma condição de saúde, uma determinada família, toda certinha para que você possa ajustar a situação, resgatar a situação que você precisa resgatar. Em tese, pelo que a gente lê aqui, né, pelo que a gente estuda no Espiritismo, essas dificuldades elas vão aumentando, como ele acabou de falar. Então é possível que se você tenha uma chance hoje de fazer o bem, com as condições propícias para isso, e você não faça, se você não fizer o bem com essas condições que lhe foram dadas, é possível que a sua dívida aumente. Em que sentido? Você vai continuar com a necessidade de resgatar, vai continuar com essa dívida, a pessoa vai continuar com essa dívida, porém com dificuldades maiores. Então agora vamos pensar assim: eu me comprometi no plano espiritual a ajudar uma criança que eu prejudiquei na encarnação passada. Outro exemplo hipotético, tá, pessoal? Me comprometi a ajudar uma criança que eu prejudiquei na existência passada. Para isso, nessa existência, eu tenho um bom emprego, eu tenho saúde, eu tenho totais condições de ajudar uma criança que vai aparecer no meu caminho e que vai precisar da minha ajuda. Lógico que eu não vou saber, eu não vou me lembrar que aquela criança ou aquele adulto, né, de repente vem como um adulto que eu vou precisar ajudar. E aí o que eu falo? O que eu faço, melhor dizendo? Eu pego todo esse dinheiro que eu tenho, que eu ganho bem, eu tenho um trabalho legal, estável, eu pego toda a minha saúde, que é maravilhosa, e eu fico por aí, sem ajudar ninguém. Pessoas visivelmente que estão precisando da minha ajuda, eu falo: ah, amanhã eu ajudo, amanhã eu faço. Esse amanhã vai passando, nós desencarnamos, o que era para ser feito não foi feito. Essa dívida foi paga? Não foi paga. Esse espírito, seja criança ou adulto, como ele venha nessa encarnação, ele foi ajudado como ele deveria ser ajudado? Não. Então, aquilo existe, continua existindo. A diferença é que na próxima encarnação, talvez você não venha com as mesmas condições boas de emprego, condições financeiras, condições de saúde. Então, tá dando para entender, mais ou menos? É uma dívida mesmo. Talvez pensar pelo lado do dinheiro seja até mais fácil de entender. Eu tenho uma dívida para pagar. Eu tenho que pagar R$ 100. E aquilo está correndo juros, está correndo juros, está correndo juros. Eu não paguei hoje porque eu preferi pegar esses R$ 100 e comprar uma roupa para mim. O que vai acontecer? A dívida vai acabar porque eu não paguei? Não, a dívida continua ali, pelo contrário, ela está aumentando. No mês que vem, eu vou ter que rebolar para pagar uma dívida que agora não é mais 100. É 100, mas aqueles juros que correu em cima. E é a mesma coisa com o exemplo do resgate que a gente precisa fazer. Por isso que ele alerta: procura te reconciliar com seus adversários o quanto antes, porque a dívida vai permanecer. Provavelmente essa dívida vai aumentar. Vai aumentar
pelo que eu falei, as nossas condições podem não ser as mesmas de hoje, então serão maiores os sacrifícios, serão maiores os obstáculos, podem surgir outros adversários, e isso vai tornar tudo mais pesado, mais dificultoso nesse processo da nossa existência, né? Então ele fala aqui no item 6, na prática do perdão, como em geral na do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos, não nos livra de nada, na verdade, né? Se a gente não mudar, não é a morte que vai mudar algo em nós. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com seu ódio no além-túmulo aqueles contra os quais guardam rancor, donde decorre a falsidade do provérbio que diz morto animal, morto veneno. Existem alguns filmes espíritas, depois eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Se eu não me engano, é o filme do Chico Xavier, ou é do. Não, eu acho que é do Chico Xavier, sim. E agora tá passando no cinema, quem tiver oportunidade de ver, o Nosso Lar 2, que é baseado no livro Os Mensageiros, que é a sequência do Nosso Lar, do livro Nosso Lar. E nesses dois filmes existe essa imagem, né? Tem uma cena de alguém desencarnando e os inimigos ali na espreita, como a gente costuma falar, só esperando ele desencarnar para se aproveitarem daquele espírito, daquela energia daquele espírito, se aproveitarem para se vingar. Mesmo na esfera espiritual, a gente sabe que existe isso. Então, eles vão lá prestar contas, né? Eu falo assim: olha, você ficou me devendo. Olha, quando eu estava encarnado, você fez isso, isso, isso. Agora está pensando que você vai descansar? Essas coisas todas acontecem. E muitas vezes o espírito que está desencarnado, acabou de desencarnar, ele se encontra confuso, fragilizado, então ele vai ser um alvo fácil até para conseguir se regenerar, né? Vai ser um alvo fácil para esses espíritos e vai ser difícil para ele conseguir se regenerar. Acabei atropelando as palavras aqui, mas acho que deu para entender. Então ele fala, não vale esse ditado, né? Morto animal, morto veneno. Por quê? A gente sabe que a carne morre, mas o espírito continua. Então, algo que estava na minha carne, um hematoma, um corte, uma ferida, isso realmente vai ficar no meu corpo, mas a sensação, o trauma, o medo, as minhas qualidades e os meus defeitos vão continuar comigo para, para para ali toda a minha existência. O espírito mal espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo, e assim menos livre para mais facilmente o atormentar. Foi o que eu falei que existe nos filmes que dá para perceber. Ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Nesse fato, reside a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo dos que apresentam certa gravidade, quais os de subjugação e possessão. Esses três temas aqui, né, obsessão, subjugação e possessão, eu vou deixar aqui na descrição também. Quem quiser entender um pouco mais, tem no livro dos médiuns, que é o outro livro do Pentateuco, que também a gente estuda ele quando está estudando o Espiritismo. E por que ele fala que estão ligados a esses desafetos? Porque o obsessor, ele é um espírito que está ali querendo. Lógico que tem vários tipos, né, que causam a obsessão, tem várias causas da obsessão, mas uma das causas é essa. O que ele fala aqui é aquele espírito que ficou magoado, ficou ressentido e que deseja uma vingança e que deseja ali te atormentar pelo que você fez a ele, pelo prejuízo que você causou, que o espírito causou numa outra oportunidade. O obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra em existência anterior, como a gente falou, e a qual o que a sofre deu lugar pelo seu proceder. Deus o permite, ou seja, Deus permite que isso aconteça para os punir do mal que a seu turno praticaram, ou, se tal não ocorreu, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, não perdoando. Importa, conseguintemente, do ponto de vista da tranquilidade futura, que cada um repare o quanto antes, e se ele vem falando desde o início, os agravos que haja causado ao seu próximo, que perdoe aos seus inimigos, a fim de que antes que a morte lhe chegue, esteja apagado qualquer motivo de dissensão,
toda causa fundada de ulterior animosidade. Por essa forma, de um inimigo escarnecido deste mundo se pode fazer um amigo no outro. Pelo menos o que assim procede põe de seu lado o bom direito, e Deus não consente que aquele que perdoou sofra qualquer vingança. Isso faz parte da justiça divina. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apagar as discórdias no curso da nossa atual existência. É principalmente para que elas se não perpetuem nas existências futuras. E aí esse trecho, ele está totalmente ligado com aquele trecho do início, que eu falei, da coisa ir aumentando e se potencializando. Porque mesmo que ela não aumente, mesmo que essa dívida não aumente, mesmo que as dificuldades não aumentem, já é uma coisa ruim você passar por isso numa encarnação próxima, porque quase sempre, pessoal, a não ser que se faça uma regressão, a não ser que você faça alguma viagem enquanto você está dormindo, e ele se lembre disso, mas a gente sabe que o que predomina é o esquecimento para o nosso próprio bem, né? Então, quase sempre nós nos esquecemos do que vivemos na encarnação passada. E aí você tá numa relação que você briga com seu pai, com sua mãe, com seu irmão, com seu namorado, com seu marido, com seu filho, com seu chefe, e você não entende por que que sempre acontece isso. Você não entende porque sempre está acontecendo isso. Porque lá na encarnação passada, isso já poderia ter sido sanado. Essas pessoas que brigam hoje, ou outra hipótese, tá? A gente não tem como ter certeza de nada. Mas essas pessoas que brigam podem ser pessoas que ainda estão brigando por causa de desafetos que já poderiam ter sanados em encarnações passadas. E agora já poderia estar se resolvendo outra coisa. Porque a própria Joana de Ângeles, ela fala que a nossa mente, ela guarda muitas coisas naquelas camadas do inconsciente. E seria demais, a gente enlouqueceria se de repente nós lembrássemos de tudo, se de repente nós acessássemos todos os nossos traumas. E às vezes, quando a gente faz terapia, quem faz terapia vai entender o que eu tô falando, dá meio que uma ansiedade, né, de resolver o problema, que a gente faz terapia 2, 3, 4, 5 anos, mais até. E aquilo fica ali ainda dando volta e não se resolve. Mas não se resolve porque às vezes a questão ela é muito profunda. E se ela de repente vir à tona, se ela sair do inconsciente e vier para o consciente, ela pode realmente gerar um choque. Por isso que a gente não lembra de tudo de uma vez só. E é por isso que às vezes em uma encarnação a gente resolve um problema. A gente resgata uma dívida. Não dá para resgatar todas de uma vez. Então imagina o tempo que estamos perdendo se eu poderia ter resgatado na vida passada uma coisa para já nessa resgatar outra. E eu ainda estou a 3, 4 encarnações para resgatar uma. Isso porque eu estou desatenta, isso porque eu estou, amanhã eu faço, eu tenho que perdoar, mas eu não vou perdoar é nada, ele que vem até mim. O nosso egoísmo, a nossa vaidade, o nosso orgulho, que foi o que falamos também no vídeo passado, né? Então, pessoal, precisamos ficar muito atentos com essa questão do perdão, porque isso nos leva à nossa noção de autorresponsabilidade com a nossa existência futura e com a existência daqueles que nos cercam, porque nós vivemos em comunidade. Nós vivemos em comunidade para um ajudar ao outro e o outro ajudar esse um. Não podemos esquecer disso em momento algum. Não saireis de lá, desse lugar, né, da prisão, enquanto não houverdes pago até o último centavo, isto é, enquanto não houverdes satisfeito completamente a justiça divina. E aqui eu acho interessante porque ele vai usar até o termo centavo, porque realmente o exemplo do dinheiro, a analogia do dinheiro, talvez seja o mais fácil de entender, porque é realmente uma dívida que temos, né? Então você está preso. Está preso aonde? Na sua consciência. Você está preso naquele ciclo de coisas que você precisa resolver. Não sei se vocês já se depararam nas redes sociais até. Existe uma frasezinha que às vezes fala assim: enquanto a situação não é curada, ela fica se repetindo.
E não sei se você já percebeu na sua vida também. Poxa, de novo eu tô num relacionamento que isso acontece. Poxa, de novo eu tô numa situação que eu tô na rua e do nada uma pessoa me distrata. Poxa, de novo eu tô numa situação assim, assim, assado. Então são situações que vão se repetindo. E a gente não tem que ficar assim chateado e reclamando. Nossa obrigação é falar o que que está acontecendo, o que que eu preciso ver, o que que eu preciso melhorar para essa situação parar de se repetir, porque ela vai se repetindo até que eu perceba, até que eu cure. E aqui no Espiritismo ele está falando de algo parecido. Ele está falando que enquanto você não pagar, enquanto você não resgatar tudo aquilo que você precisa resgatar para o seu próprio bem, é para o bem do outro também, mas é para o seu próprio bem. É para você ficar, para nós ficarmos com a nossa consciência tranquila. Enquanto nós não curarmos, enquanto nós não resgatarmos, não ajustarmos tudo aquilo que precisamos, ainda vamos continuar nessa prisão, né? Que é essa prisão que eu comparei. A prisão ali dessas coisas dando voltas e voltas e voltas e nunca terminando. Então, meus amigos, esse foi o nosso estudo de hoje, falando do perdão, dando continuidade, na verdade, a esse tema do perdão, falando da importância da reconciliação com os adversários. Eu sempre estimulo no final dos meus áudios, dos meus vídeos, eu sempre estimulo que a pessoa possa perceber a partir de agora algo que ela possa mudar, refletir algo que ela possa mudar, né? Da vez passada, eu estava falando do egoísmo, no vídeo retrasado, eu falei da cólera. Falei da dificuldade de ter paciência, de perceber o que que é que nos causa aquela cólera, o que que é que nos provoca aquele sentimento de raiva e como é que nós podemos evitar. E hoje, o convite que eu vou fazer é para que você pense. É para que você pense se você tá brigado com alguém, se alguém tá brigado com você. E como que você pode se reconciliar com essa pessoa. E outra coisa que eu sempre falo, entre saber e fazer, inclusive a minha leitura de harmonização foi sobre isso, eu vou deixar também para vocês na descrição. Entre saber e fazer, existe um espaço enorme. Às vezes você sabe que tem que perdoar, você quer perdoar, mas não sabe como. Seja pela vaidade, como a gente falou, pelo orgulho, seja porque você realmente não sabe como fazer, não sabe como chegar, como abordar. Então, o que eu falo, que eu uso muito para mim, é quando a gente não sabe ainda o que fazer ou como fazer, precisamos de uma etapa anterior, que é pedir orientação para Deus de como fazer, em que momento fazer, de que forma fazer. E nós somos ajudados, né? Porque dentro da justiça divina, como a gente acabou de ler, ele fala: se você quer perdoar, se você perdoa, você não será afetado por uma vingança. Então, se o seu desejo é perdoar, se você quer genuinamente perdoar alguém, será mostrado para você a forma de fazer isso, né? Dando tempo ao tempo, esperando o amadurecimento da situação acontecer, mas no momento certo, o perdão vai acontecer. Então, as minhas dicas de hoje, né? Os meus convites de hoje são esses. O primeiro, quem eu estou obrigado hoje? Quem eu gostaria que me perdoasse? Ah, a pessoa que eu queria me reconciliar, ela não está mais aqui. Ela já desencarnou. Pode acontecer. Nós temos a prece para isso também. Nós temos a prece para conectar os nossos pensamentos. Então, não vamos cair na culpa porque ela não ajuda em nada. Não vamos cair nessa tortura, né, de eu devia ter feito e não fez. Sim, devia ter feito e não fez, mas sempre há um novo dia e sempre há uma nova chance. Então vamos rezar, vamos orar, vamos pedir para que possamos perdoar e para que possamos encontrar a melhor forma de perdoar. Eu espero que esse estudo tenha ajudado vocês de alguma forma, vocês que estão aqui encarnados e desencarnados me ouvindo. Espero que essa mensagem possa reverberar a todos aqueles que precisam perdoar e ser perdoados, para que a gente, através do
perdão, a gente cria uma comunidade mais amorosa, mais fraterna e siga sempre no caminho do bem, tá bom? Eu espero vocês no nosso próximo vídeo. Até lá!